Olá, seja bem-vindo ao especial Eleições 2016. No âmbito da segunda volta das eleições presidenciais de 2016, que elege Evaristo Carvalho provisoriamente como novo presidente da República de São Tomé e Príncipe, o programa Especial Eleições tem como convidado Liberato Muniz via Messenger, que se encontra nesse momento em Portugal. Uma conversa onde destaque será os resultados da segunda volta das eleições presidenciais de 2016. Liberato Muniz, nós tivemos uma segunda volta em que no território nacional a abstenção foi de 50,7%, diáspora teve 87,1%, em branco 1.542, nulos 7.567. Evaristo Carvalho teve cerca de 42.058 votos expressos. Com esses resultados, esses dados, digamos assim, provisoriamente, nós temos ou não um novo presidente da República? Na minha opinião, temos, até porque para essa segunda volta, na minha opinião, uma vez que vem na sequência de umas primeiras eleições em que participaram vários candidatos, para essa segunda volta bastava que o candidato, que um vencesse o outro, que um tivesse mais um voto que o outro. Mas tendo o candidato Pinto da Costa desistido, bastava que o Dr. Evaristo Carvalho, ou seja, que o Sr. Evaristo Carvalho tivesse mais um voto para ser o Presidente da República. Nesse sentido, eu acho que nós temos sim um Presidente da República. Mas temos um Presidente da República ainda com maior convicção, isso porque nós tínhamos o Evaristo Carvalho na primeira volta com 34 mil votos aproximadamente, e nós verificamos que, contrariamente a toda a campanha que a oposição fez, no sentido de não haver pessoas a irem votar, que o candidato Evaristo Carvalho na segunda volta conseguiu mais 7.000 votos. E esses 7.000 votos reforça de certeza tanto a estratégia do governo como do ADI, como do próprio candidato em relação à política que se vai fazendo em São Tomé e Príncipe. E esses 7.000 votos devem ser muito bem analisados também pela oposição toda, por toda a oposição, que é uma oposição que fez um trabalho diametralmente oposto, convicto de que queria conseguir resultados, não conseguiu, não o tendo conseguido. É bom que repensem verdadeiramente na sua estratégia política, uma vez que as suas mensagens não têm estado a passar. E um país como o nosso precisa dos partidos da oposição para que efetivamente tenhamos uma democracia saudável no país. Nós notamos que há uma política nova no país, é feita pelo ADI, é feita pelo governo e é feita pelo seu novo candidato, que agora é Presidente da República, e nós notamos que toda a oposição tem falhado sistematicamente nos prognósticos e nos seus objetivos traçados. Então eu acho que há muito que trabalhar na oposição e há muito que felicitar a essa vitória neste momento devido a estes 7.000 votos, porque independentemente de tudo, o candidato, Evaristo Carvalho, repito, teve mais 7.000 votos do que era necessário, e quando houve todo um trabalho feito por oposição, que as pessoas não fossem votar. Sim, doutor. Tem surgido alguns comentários, sobretudo na rede social, dizendo que a abstenção foi vencedora. Mas partindo do princípio daquilo que o senhor Liberato acabou de dizer, isto não condiz à verdade. Bom, nós temos uma coisa concreta que são factuais, né? Nós vimos que nós tínhamos uma abstenção que rondou os 50,7% em São Tomé e Príncipe e na diáspora 87%. É muito. Qualquer das formas, se nós formos a ponderar no ponto de balança o trabalho feito pelo candidato Evaristo Carvalho e toda a sua equipa e o trabalho feito por toda a oposição e os candidatos, eventualmente tanto o Dr. Manuel Pinto da Costa ou os seus apoiantes, como a doutora Maria das Neves, apelando às pessoas para que não fossem votar, apelando às pessoas que dessem o seu voto contra tudo quanto o governo estava a fazer, e verificando que neste momento houve, ou seja, o candidato Evaristo Carvalho tem 42.000 votos, mais 7.000 que o inicialmente tido. Então, eu acho que não faz sentido ninguém diminuir essa vitória, bem pelo contrário, é uma vitória mais forte ainda, e nós não podemos ter medo da democracia, não devemos ter medo nem das derrotas, nem das vitórias. É uma vitória forte neste momento do Evaristo Carvalho, ele é efetivamente o Presidente da República. A abstenção, para mim, neste ponto, não venceu na sua totalidade, porque só um candidato consegue, contra toda a desmotivação do outro lado, levar toda essa gente a votar.
Então, caberia então à oposição ter feito um trabalho mais forte, não conseguiu fazer, e neste momento eu não posso dizer em consciência que a abstenção tenha vencido. Há efetivamente um número alto de abstenção, mas contra todo o trabalho que foi feito em São Tomé e Príncipe, de uma forma particular, eu acho que esse resultado é agradável e sabe bem tanto o ADI como o governo, como Evaristo Carvalho, e sabe muito mal, de certeza, mas muito mal mesmo, a toda a oposição, que, na minha lógica, eu tenho estado já a dizer isso há muito tempo, é necessário compreender que, do outro lado, há uma política muito forte a ser feita, do outro lado, há objetivos a serem atingidos, e esses objetivos estão sendo atingidos, e nós temos uma oposição que não consegue delinear a sua estratégia, não consegue falar a uma só voz e não consegue se adequar àquela política hoje, que é uma política totalmente inovadora e que não é uma política em que as pessoas sentam e esperam por Deus. Não, isso não existe. É uma política de trabalho, uma política de ciência, uma política de trabalho constante, de análise de dados, de verificação e, sobretudo, daquilo que hoje se faz muito na política, que é estar próximo da população, estar junto da população, conhecer os seus problemas e tentar resolver, na medida do possível, os seus problemas. E se nós formos reparar bem, esta vitória é uma vitória do governo, do PT, do ADI, do PT, do Dr. Patrício Trovoada, pelo trabalho que eles fizeram junto da população e fazendo a população acreditar que verdadeiramente tem uma nova forma de fazer política que irá resolver os seus problemas. Então, eu julgo que o acrescento de mais 7 mil votos aos votos iniciais do Sr. Evaristo Carvalho é muito, mas muito positiva, e quem não o reconhecia está a cometer um grande erro. Eu já avisava isso desde as eleições de 2014, que era necessário termos em atenção estes resultados, que a oposição tinha que ter obrigatoriamente atenção em relação a estes resultados e ponderar sobre eles, analisá-los e saber verdadeiramente o que é que eles significavam. Pelos vistos, a oposição continua a fazer o vídeo do mercador, mas eu não pertenço aos partidos políticos, mas como analista é o que eu venho chamar a atenção. E eu digo mais, se a oposição não fizer o seu trabalho, em 2018 poderemos ter uma verdadeira catástrofe na oposição em São Tomé e Príncipe, porque o trabalho não está sendo feito. Nós não podemos mais fazer política com coração. A política tem que ser feita de uma forma racional, vendo os objetivos e onde é que nós queremos atingir. E neste momento eu vejo de um lado, que é o ADI, que é o governo, que é o líder do ADI e o chefe do governo, a fazer um trabalho forte, coerente, decidido, sem medo, e eu vejo uma oposição que não consegue falar a uma só voz, não consegue ter uma estratégia definida e constantemente vai recebendo derrotas atrás de derrotas, e isto é muito mau para a democracia, porque a democracia não se pode fazer a uma só voz. Tem que fazer a várias vozes, tem que fazer com o contraditório, tem que fazer criticando quando está errado, mas tem que fazer reconhecendo as vitórias quando elas são feitas. E eu, neste momento, não posso de maneira nenhuma dizer que esta vitória seja uma vitória pequena, porque é uma vitória má, porque é uma vitória alta, aliás, porque é uma vitória que aumentou o número de votos do Evaristo Carvalho. Sim. De acordo com informações que nós temos, o candidato Manuel Pinto da Costa mais Maria das Neves não exerceram os seus direitos de voto. Essa manhã o primeiro-ministro reagiu a esta posição, dizendo que houve um erro, mas um erro ético que precisa de ser retificado. Concorda com a ideia? Eu ainda hoje escrevi no meu mural acerca disso, e eu dizia que se eu reconhecia que o candidato Dr. Manuel Pinto da Costa, particularmente este, não tivesse ido votar porque ele nunca reconheceu os resultados dessas eleições, nunca reconheceu a forma como a eleição foi feita, porque ele apontou os vários erros, as várias ilegalidades e várias irregularidades da primeira volta. Se eu reconheço que ele em si como candidato ou seja, tinha motivos para não votar, agora ele como Presidente da República, como Presidente da República, na minha opinião, não tinha razões de não votar, porque o Presidente da República é só o mais alto magistrado da nação, é ele que deve apelar pelos votos e é ele que deve dar o exemplo cívico para que outros possam acompanhar. Ou não se fazia as eleições e ele teria encontrado todos os argumentos para não fazer as eleições, e aí sim teríamos de acordo, porque não há eleições, então não há voto e não há apelo a votos, mas
tendo chegado à conclusão, já que as instituições funcionam e garantido a realização dessa segunda volta, na minha opinião, é obrigação do Dr. Manuel Pinto da Costa, Presidente da República, ter ido votar. E os votos são secretos. Eu votaria, na minha opinião, como bem entendesse. Mas devia dar esse exemplo a toda a nação e, sobretudo, no sentido de apelar. É um dever democrático de apelar para que as pessoas fossem votar. Eu acho que não é por isso que nós vamos dizer que o Dr. Pinto da Costa não é um democrata. Ele é democrata, já fez muito pela democracia em São Tomé e Príncipe, mas a diferença está precisamente aí. Quando as coisas estão certas, nós temos que apoiar, mas quando estão erradas, eu acho que nós não podemos ter receio nenhum de dizer que está errado. E na minha opinião particular, liberado nisto, eu acho que o Dr. Manuel Pinto da Costa, Presidente da República, tinha o dever cívico obrigatório de apelar ao voto e de ir votar no dia 7 de agosto, porque são eleições nacionais, são eleições de um país em que ele é o Presidente da República. E eticamente, não só eticamente, como num dever patriótico, já que houve eleições, eu acho que o Dr. Manuel Pinto da Costa, Presidente da República, devia ter de votar. E é preciso que nós consigamos fazer a distinção entre o Dr. Manuel Pinto da Costa, Presidente da República, e o Dr. Manuel Pinto da Costa, candidato. É que quando estão eleições no país, ele já não era candidato, então ele era Presidente da República e, na minha opinião, devia votar. Quanto em relação à doutora Maria das Neves, acho também que ela comete um erro ético nesse sentido, mas essa sim, na minha opinião, tem mais razões de não ir votar, porque ela foi até ao fim dizendo que estava contra essas eleições, manifestou-se nesse sentido e demonstrou por todos os argumentos, mais alguns, que ela como cidadã, era uma pessoa que estava mas doutor, ela também é vice-presidente da Assembleia Nacional. Bom, como vice-presidente da Assembleia Nacional, aí já vai mais longe. Também devia dar exemplo. E uma das coisas que nós temos estado a chamar a atenção em São Tomé e Príncipe é precisamente isto. É a forma como em São Tomé e Príncipe se confundem os órgãos de soberania com os atos particulares, os atos privados. A forma como o próprio primeiro-ministro já o disse, imiscuiu-se nessas eleições presidenciais, foi má, porque muitas vezes nós não sabíamos quem era o primeiro-ministro, quem era o líder do ADI e quem era o Dr. Patrício Trovoada, ao mesmo tempo que a Maria das Neves tenta fazer a mesma coisa. E, de uma vez por todas, eu acho que é o dever da comunicação social informar aos santomenses que há deveres e obrigações e que essas pessoas não são umas pessoas quaisquer. São pessoas com responsabilidades no país e são pessoas que devem dar exemplos. Assim como eu critico o Dr. Patrício Trovoada pela forma como ele imiscuiu nessas eleições, não dando exemplo para que as pessoas entendessem efetivamente que eram eleições presidenciais, onde é uma candidatura de uma pessoa, eu também tenho que dedicar tanto a doutora Maria das Neves como uma figura como vice-presidente da Assembleia que devia dar exemplo e ter ido votar também. Porque quando nós ocupamos os altos cargos do Estado, nós temos altas responsabilidades. Eu acho que temos que dar mais formação às tantas nossos dirigentes, ou então apelar para que eles possam se submeter àquilo que são os deveres nacionais, àquilo que são as obrigações nacionais, e para que eles nunca se esqueçam que eles são altos dirigentes do país, que eles representam os órgãos de soberania e que eles devem dar exemplo em São Tomé e Príncipe. E essa confusão não se pode perdoar em nenhuma circunstância. Não é por eu ser amigo mais do Dr. Manuel Pinto da Costa ou do Dr. Patrício Trovoada ou da doutora Maria das Neves que eu vou tentar encontrar desculpas para dizer que eles estão certos. Não, quando estão errados, nós temos que fazer isso. E se nós não o fizermos, nós estamos a pôr em causa a democracia. Então, fica cá a minha crítica, tanto pela forma como o Dr. Manuel Pinto da Costa não foi votado, sendo ele Presidente da República, a doutora Maria das Neves, como vice-presidente da Assembleia, também devia ter dado exemplo, assim também como o Dr. Patrício Trovoada, primeiro-ministro, nunca devia ter imiscuído nas eleições presidenciais da forma tão factual como o fez, porque fica uma dissociação que ninguém consegue ver. E isto é muito mau para a democracia em São Tomé e Príncipe. Então, eu acredito que já ultrapassamos essa etapa e eu acredito que o que nós temos que fazer agora é abrir os nossos corações, é falarmos aquilo que é verdade e não termos medo das pessoas. Dizermos simplesmente a elas que elas têm que mudar, porque o país precisa de uma política diferente, uma política mais coerente para que as pessoas, a população possa aprender e aprender bem quais são os seus deveres, quais são as suas obrigações e quando é que os nossos dirigentes estão certos, quando é que eles estão errados. E eu acho que há muito medo em São Tomé e Príncipe de se assumir as verdades, de dizer as verdades quando elas são verdades. E eu acho que é isso que temos que mudar rapidamente em São Tomé e Príncipe, sem medo de ninguém,
Porque a democracia faz-se mesmo assim. Muitas vezes estamos certos, mas estamos errados. O essencial é nós reconhecermos os nossos erros e irmos ainda a tempo para podermos ultrapassar estas fases, porque a nossa democracia é jovem e eu acredito que ela crescerá muito forte. Ainda na decisão do presidente Manuel Pinto da Costa em não votar, isso pode ser entendido com algum sinal na tomada de posse do novo presidente? Bom, eu não posso fazer prognóstico, mas tudo indica que, se isso for verdade, que tem que haver já uma magistratura de influência junto do Dr. Manuel Pinto da Costa para que tal não aconteça. Porque é o nosso país que fica mal. Eu hoje ainda vi a imprensa internacional que diziam que o próprio Presidente da República boicotou nossas eleições em São Tomé e Príncipe. Nós pensamos que isso não tem influência no país, tem uma grande influência no país, porque isso diz que não há um ambiente saudável lá no país, um ambiente saudável em toda a soberania, um ambiente saudável entre os filhos da terra, um ambiente saudável para se trabalhar. Então, eu espero muito sinceramente que o Dr. Manuel Pinto da Costa, Presidente da República, esteja presente na tomada de posse do próximo Presidente da República, porque mais do que os nossos estados de espírito, mais que os nossos estados de alma, temos que estar conscientes de que o país precisa crescer e que nós temos que ultrapassar as coisas más que de vez em quando nos acontecem. O Dr. Manuel Pinto da Costa, na minha opinião, já fez muita coisa boa para a democracia. É ele o responsável pela viragem para a democracia. É ele o responsável por nós estarmos hoje a falar dessa democracia, onde as pessoas estão a lutar por a ocupação de órgãos de soberania de uma forma democrática. Então temos que reconhecer estas grandes mais-valias. É bom que as pessoas não tenham receio de o fazer. Inclusive, depois de tanta pressão que eu julgo ter tido o Dr. Manuel Pinto da Costa como Presidente da República para não deixar que essas eleições fossem adiante, e ele conseguiu resistir, quanto a mim, a todas essas pressões, demonstra novamente que é um estadista, que é uma pessoa com alto sentido do Estado, deixou que as eleições fossem feitas, mas ele tem que reconhecer também que há pontos em que são mais negativos, e este ponto de não ter ido votar é negativo, esse ponto de não ter apelado aos votos é negativo, e seria pior ainda se o Dr. Manuel Pinto da Costa, por exemplo, não fizer essa passagem de pasta. Porque, independentemente deste próprio governo do ADI, que no passado não fez passagem de pasta, dando uma má imagem ao país, nós não devemos viver do passado. Nós temos que reconhecer que o que aconteceu está errado, e é bom que as pessoas que praticaram essas ações tenham essa consciência de que está errado e que há que encontrar outros argumentos para nós mudarmos. O grande problema em São Tomé e Príncipe está visto neste momento. Está-se a criar uma bipolarização em que tudo que se faz de um lado está certo e tudo que se faz do outro lado está errado. E isso conjuga-se com quem está no poder e com quem está fora do poder. Ora, muitas vezes, mesmo no poder, as coisas que nós fazemos não estão certas porque nós não somos donos da verdade, e também na oposição, muitas vezes, aquilo que se faz não estão certas porque também não são donos da verdade. É preciso nós reconhecermos os nossos erros. E repara bem, e ainda bem que chamamos essa atenção, para que nós possamos fazer tudo no sentido para que o Dr. Manuel Pinto da Costa passe a pasta e que não cometa o mesmo erro que o governo do ADI em 2012 fez. Foi o erro o governo ter caído, talvez tivesse sido, sim senhora, mas nós devemos ultrapassar essas coisas e nós devemos encontrar outros caminhos mais democráticos, mais abertos, para que efetivamente o nosso país possa crescer. Sim, pegando nessa cultura de não passar a pasta, mas a dificuldade que os nossos políticos têm naquela questão de que o doutor já falou, da divisão de função. Por exemplo, um presidente do partido ao mesmo tempo ser primeiro-ministro, onde a função de presidente intervém, onde a função de primeiro-ministro pode também intervir. Dentro dessa conjuntura, podemos dizer que não há cultura democrática no nosso território? Os nossos políticos essa cultura democrática tem de se fazer com regras, com normas, com leis. Eu acho que nós temos que enquadrar as pessoas no rigor da lei quando elas falham e premiá-las quando elas estão certas. E neste momento o ADI tem a maioria na Assembleia, e é a altura do ADI fazer leis nesse sentido, leis que vão de acordo à correção daquilo que esteja mal. Nós vimos já em Cabo Verde que hoje
o Presidente da República se decidir candidatar, ele, durante o tempo da sua candidatura, ele deixa de ser Presidente da República e dá essas funções a uma outra pessoa da Assembleia. Isto é bom. Isto faz com que as pessoas não misturem as coisas. E é preciso que haja trabalho nesse sentido, de legislar para se corrigir as coisas. É preciso que se ponha na lei em São Tomé e Príncipe que é obrigatório passar a pasta, independentemente das circunstâncias. E quem não passar a pasta deve ser penalizado. Nós assistimos, por exemplo, quando foi em 2012, que maioritariamente o ADI não passou pastas, mas há pessoas que por interesses outros passaram pastas. E nós não podemos fazer as coisas por interesses. Temos que fazer as coisas porque há normas, há leis que nós temos que obedecer. Porque as coisas não podem continuar a ser feitas em Santo Tomé, dando mulher, em que cada um inventa norma, cada um inventa lei, conforme está ou não está no poder. Não, nós temos que ter normas e leis para todos, independentemente das pessoas que estiverem hoje à frente do ADI, à frente do AMAL-STP, do PCD ou à frente dos órgãos de soberania. Porque se nós chegarmos lá e essas leis estiverem feitas e nós formos enquadrados no rigor dessas leis, mais facilmente o país anda. Então, eu acho que essa cultura também deve ser implementada com regras. E é preciso que, quando estabelecemos essas regras, as pessoas possam cumprir as regras. Porque nós assistimos muitas vezes em São Tomé e Príncipe porque as pessoas conhecem as regras, mas não submetem a elas e nada as acontece. Não, quem não cumpre deve ser penalizado. Eu acho que é assim que nós vamos conseguir crescer um pouco mais, é assim que nós vamos conseguir ser mais fortes, é assim que nós vamos começar a respeitar mais os órgãos de soberania, respeitar mais as pessoas que ocupam os cargos em São Tomé e Príncipe e não deixar, escuta bem, não deixar nunca para que as pessoas pensem que eu só obedeço quando eu estou no poder, porque quando eu estou fora isso não faz sentido. Ou então que eu só mando quando estou no poder. Não. A democracia, a governação é temporal, o tempo passa. Hoje são esses, amanhã serão outros. O essencial é que o país funcione, é que as pessoas funcionem e é que as pessoas não tenham medo dos dirigentes, respeitem-nos, é bom que os respeitem e os ajude a governar. E hoje eu espero que independentemente de tudo que aconteceu, eu sei que nós estamos num país subejamente dividido, com muita tensão ainda hoje. Mas eu acredito que o governo, quem está no poder, na minha opinião, deve dar exemplo. E também quem está na oposição deve estender as mãos para que as coisas possam ser resolvidas e que se possa encontrar efetivamente uma outra forma de fazer política, uma outra forma de responsabilizar as pessoas, uma outra forma de fazer crescer Santo Tomé e Príncipe. Porque mais importante do que eu ou do que qualquer um santomense deve ser Santo Tomé e Príncipe. E a história encarregará, tenho a certeza, de dizer que valeu a pena nós termos feito essa luta toda, porque essa luta toda é por bem de Santo Tomé e Príncipe e não por queremos subsair uns em relação aos outros. Sim, há pouco tempo falou da questão de legislação. Depois de toda essa polêmica, acredita que o nosso Código Eleitoral deve ser alterado ou não? Sim, deve ser alterado em muitos pontos. Mas, mais do que ser alterado, é preciso dar muita formação às pessoas. É preciso dar muita formação. As pessoas precisam de muita formação. As pessoas precisam saber o que é que estão a fazer. Nós temos um problema gravíssimo em São Tomé e Príncipe, que eu acho que é um dos problemas maiores em que nós não conseguimos dar o salto. Se nós formos a perguntar a um primeiro-ministro, um ministro, ou presidente da República, pessoas com alta responsabilidade em São Tomé e Príncipe, pessoas que ocupam órgãos de soberania em São Tomé e Príncipe, qual é a Constituição do país? Dificilmente elas saberão responder. Se nós formos a perguntar qual é a lei orgânica da Assembleia, qual é a lei orgânica dos tribunais, eles próprios não sabem. Por quê? Qual é o problema? Porque as pessoas não leem, as pessoas não estudam, as pessoas não estão preocupadas em ir aprender e saber por que lá está, ou seja, com que linha que eles se cosem. As pessoas em São Tomé e Príncipe, de uma forma genérica, estão habituadas a fazer as coisas sobre os joelhos. Não é preciso. Quando nós fazemos uma lei, uma norma, que ela seja bem feita, bem redigida e que ela seja implementada. E para que ela seja implementada, é necessário que as pessoas conheçam essas leis. E para conhecer essas leis, têm que estudá-las, têm que analisá-las, não ouvir dizer que existe. Isto é muito importante. Eu acho até que devia haver um debate sobre, em São Tomé e Príncipe, ou uma formação com todos os altos dirigentes do país, no sentido que eles conheçam efetivamente as leis e as normas do país, pelo menos aquelas que são obrigatórias que eles conheçam para que o país possa funcionar. Porque eu continuo a dizer, há um desconhecimento gritante em relação àquilo que são as normas e as leis e a própria Constituição de São Tomé. E isto é muito mau. Sim, em jeito de remate final, quais apelo gostaria de fazer no sentido? Aliás, nesse momento já temos
a partir do dado provisório, novo Presidente da República, a tomada de posse será no dia 3. A partir daí, o que é que espera de São Tomé e não só os decisores políticos? Bom, eu espero um presidente que seja verdadeiramente conciliador, um presidente que não veja para um lado, um presidente que esqueça todas as guerras que houve e que veja São Tomé e Príncipe como um todo e que veja todos os filhos de São Tomé e Príncipe como um todo. Um presidente que, independentemente de tudo, saiba quando decidir, que está a decidir em prol de São Tomé e Príncipe, que está a decidir em prol da imagem do país, em prol do desenvolvimento de São Tomé e Príncipe e que esteja junto da população. E essa população não é só aquela que está dentro do país, que está dentro e que está fora. É preciso que os dirigentes sintam, ou seja, que a população sinta que os seus dirigentes estão próximos a eles. E este governo já o faz e faz o bem. E da forma como está a fazer, está colhendo frutos nesse sentido. Isso é um aspecto. O segundo aspecto, eu espero que o governo, esse governo que tem maioria, não fale mais do povo pequeno. O povo santomense é um povo único, é um povo humilde, é um povo que, independentemente do local onde vivem, estão ávidos para que o país se construa. Então, eu espero muito sinceramente que este governo comece a dar exemplos, exemplo de coesão social, exemplo de perdão, exemplo de não criar aquela imagem de perseguição. Porque muitas vezes, mesmo não havendo perseguição, aquilo que parece é. E muitas vezes não são os governantes que o fazem, são as pessoas que estão ao lado desses governantes que transmitem essa mensagem. Então é preciso dar formação, mas muita formação a essas pessoas para que as coisas possam mudar nesse sentido. E depois fica aqui uma outra certeza. É obrigatório, e eu faço esse apelo do fundo do meu coração, porque, na minha opinião, não há democracia sem partidos políticos. Eu acho que é obrigatório que os partidos da oposição, o MLSTP, o PCD, o UDD, o MDFM e outros que eventualmente possam surgir ou não, que façam um trabalho de reflexão, façam um trabalho de casa, que saibam efetivamente que hoje a política é totalmente diferente. Ela faz com dados, ela faz estando junto da população, mas ela faz tendo objetivos concretos e não esperando que por uma magia qualquer se chegue ao poder ou que com dinheiro se compre consciências. É mais do que isso. Eu sei que o dinheiro em São Tomé hoje tem muita influência nas eleições, mas mais importante que esse dinheiro, mas muito mais importante, é nós fazermos o trabalho de casa, é nós estarmos juntos dos nossos militantes, é nós lutarmos e é nós encontrarmos finalmente uma linguagem única em prol de São Tomé e Príncipe, admitindo e respeitando o contraditório, mas encontrar uma linguagem de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Eu espero que o governo no poder possa dar exemplo, porque independentemente daquilo que outros tenham feito no passado, quem está no poder é que tem a obrigação de mudar. E eu espero e acredito que os homens que estão no poder neste momento o vão fazer e saberão de certeza ir buscar outros também que são competentes para darem a sua contribuição, porque o país não acaba hoje. Quem está no poder hoje não faz tudo. É preciso que ele faça aquilo que ele possa fazer para que amanhã outros possam dar continuidade. Se nós pensarmos assim, se nós dermos muita formação às pessoas, eu estou ciente que nós vamos avançar e fica cá um abraço solidário a todos e eu espero sinceramente que São Tomé e Príncipe possa ser um país onde as pessoas se sintam irmãos, independentemente do contraditório, independentemente de outras ideologias, independentemente de pensarem diferentes. Sim, da nossa parte, mais uma vez, muito obrigado por ajudar a nos entender um pouco a segunda volta das eleições presidenciais, em que, ao teu momento, coloca Evaristo Carvalho como novo presidente da República de São Tomé e Príncipe. Muito obrigado mais uma vez. É um prazer.